galera do canal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer uma receita diferente e o vídeo vai ser um pouquinho demorado, já vou avisando a todos vocês. Você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer uma receita, quer dizer, várias receitas, que é para um evento que eu tô preparando para o pessoal lá do estágio onde eu tô fazendo. E aí eu vou fazer uma confraternizaçãozinha com eles. E como uma das componentes sofre da doença do intestino, é a síndrome do intestino irritável. Então as receitas têm que ser extremamente restritas, né? E aí você que de repente já está passando por uma dieta extremamente restrita, você já vai pegando as dicas aí e adaptando de acordo com a sua realidade. Aqui eu tô separando as claras dos ovos. Você já pega essa dica aí, um jeito muito rápido de separar a gema da clara, que você vai molhar o dedo com um pouquinho de óleo. Eu tô utilizando ali o óleo de coco. E aí você já vai pegando assim e a gema sai, ó, completamente limpinha, tá? Então você já pega essa dica aí. Para essa receita aqui eu tô preparando a massa do bolo, que eu vou fazer uns mini bolinhos para colocar numas caixinhas que eu também fiz. Confeccionei de garrafa PET. E aí eu tô utilizando aqui 3 ovos caipira. E é muito fácil, galera, de separar, tá vendo, ó? Já sai todo separadinho. E a gente vai usar aquela gema ali um pouquinho mais tarde na nossa massa. Eu vou bater essa clara aqui em neve, daqui a pouco a gente volta. Já estou aqui com as minhas claras em neve. Eu vou adicionar agora as gemas e um pouquinho de açúcar. Eu não vou utilizar esse todo aqui, não. E por que eu não estou utilizando o adoçante? Porque geralmente as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável também são sensíveis a uma substância que tem no adoçante, por nome xilitol. Então por isso a gente não vai adicionar adoçante, vai colocar açúcar, porque é o mais viável. Aqui, galera, nós terminamos de bater. Vocês observam que ela fica um creme bem homogêneo. Aqui é só açúcar, a clara em neve e a gema. E aí eu vou adicionar aqui, como fonte de gordura, 1 colher de óleo, né? Porque não pode utilizar manteiga, porque geralmente também tem sensibilidade à lactose. E eu tenho aqui uma banana bem machucadinha. Eu vou adicionar aqui também. A minha farinha, nessa massa desse bolo, eu vou utilizar farinha de arroz. Como eu não tinha em casa, eu peguei o arroz normal, bati ele no liquidificador até ele virar essa farinha aqui, ó. E aí aqui tem aproximadamente 1 xícara, viu? A gente vai adicionando aqui aos poucos. Eu já adicionei o restante aqui, tá? Ela vai ficar essa massa assim. E a gente vai adicionar aqui junto 1 colher de fermento, tá? Que é respectiva a uma tampinha dessa. Eu tô usando fermento químico, tá? E é só mexer. A minha forma já tá ali untada com óleo. E eu gosto de jogar um pouquinho de água, porque pra não grudar. E já vamos levar nossa massa para a forma. Vai ficar pouco essa massa para essa forma, mas é proposital. É porque eu quero essa camada de bolo com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Aí você coloca de acordo com a forma, tá? Coloca numa forma menor, porque eu quero ela mesmo nesse tamanho. Já arrumei aqui, agora eu tô levando para assar aqui no meu forno. Aí a temperatura é de acordo com o forno de vocês aí, viu, galera? Depois que assar a gente volta. Vamos olhar aqui, galera, o nosso bolo. Ó, já tá todo assado, tá vendo? Olha que fofura de bolo, galera. Aí nós vamos desligar aqui.
agora para o recheio do bolo. E esse recheio do bolo também é para quem tá com a dieta restrita também. Ele é 0 lactose, 0 glúten, viu? Aí aqui eu tô tirando a massa do coco verde, né? Ele já tá começando a criar essa massinha. E nós vamos fazer um leite de coco natural. Para isso eu vou utilizar um pouco da água do coco ali que eu tirei. E é só raspar aqui tudo muito bem e depois a gente liquidificar. Daqui a pouco eu volto para mostrar como que ficou esse leite de coco. De bater aqui, ó, ela fica com essa corzinha um pouquinho rosada porque eu não tirei aquela pelinha amarelada que tem. Aí quando vocês for fazer, se vocês quiserem o leite do coco bem branquinho, aí vocês tiram, tá? Aqui junto eu vou bater 1 colher de tapioca. Essa tapioca é para ajudar a dar a consistência, já que eu não vou utilizar a maisena, não posso utilizar inclusive a aveia, porque essa que eu tenho aqui em casa, ela foi processada junto com o trigo. Então, na descrição diz que pode conter o glúten. Então, para não contaminar o nosso recheio, eu vou tirar e vou utilizar a tapioca. Pessoal, aqui eu já transferi para essa vazia e aqui eu vou utilizar meio pacotinho de gelatina sabor morango. Aqui eu vou utilizar só a metade, vou hidratar ela um pouquinho aqui e vou adicionar aqui, viu? No nosso cremezinho, depois a gente vai levar ao fogo. Vou utilizar também ali uma gema de ovo, que já tá ali separadinha. Pode já colocar tudo aqui. E vou utilizar também coco ralado. Aí a quantidade aí do coco ralado, vocês que decidem aí, viu, galera? Se vocês querem bem saborizado o coco ou não. A gente vai mexer e levar tudo isso aqui ao fogo. Daqui a pouco eu volto para mostrar a consistência. Galera, o ponto já chegou no ponto e vocês observam que é quando vocês passar a colher assim, ó, e ele vai formar um caminho. Então, significa que já tá no ponto, certinho? Aí a gente vai passar para um refratário, cobrir com plástico e deixar esfriar. Galera, estamos de volta aqui com o nosso bolo, o nosso recheio. Como eu falei com vocês, que eu ia fazer mini bolos, né? E aí, eu tinha aqui em casa umas tampas de marmitex que era de quando eu vendia marmita. E aí eu recortei eles utilizando esse molde aqui, ó, da parte da tampa, porque o bolo vai ser do tamanho aqui do fundo. Isso aqui é daquelas vasilhinhas que vem com tempero, eu cortei o fundo para ser o molde do bolo. E essa parte daqui eu utilizei para ser o molde do recipiente que vai ficar, porque tem que ser um pouquinho mais largo. E aí eu vou desenformar esse bolo para ficar melhor para mim fazer os recortes. Aí, pessoal, ó, bem fofinho, tá vendo, ó? Que fofura de bolo. Aí eu vou cortar, ó, e tirando as rodelinhas, que é pra mim confeitar esse bolo, tá? Olha que perfeição de bolo, galera. Essa receita é perfeita. Olha que fofura. Aí eu vou fazer os moldes aqui, depois a gente volta. Aí, galera, ó, vamos passar esse recheio aqui olha, galera, que recheio maravilhoso, ó. Ó, bem encorpadinho. Eu vou passar ele pra esse saco aqui, eu coloquei no copo pra ficar melhor pra mim despejar aqui. Pra ficar melhor pra aplicar no bolo. Aqui eu já vou aplicar aqui, pessoal. Um pouquinho. E aí eu venho com uma camada do bolo. Aí aqui eu vou molhar, pessoal, ele um pouquinho. Isso aqui é calda de açúcar, viu? Que eu vi uma caldinha de açúcar que eu fiz. Só dar uma leve molhadinha pra ficar bem molhadinho. E aí eu já venho aqui com o meu recheio. Tá vendo como ele é bem grosso? Bem grosso mesmo. E aí, cubro. Dá uma leve apertadinha, pronto. Aqui eu vou molhar por cima e envolver com plástico filme e deixar ele descansando por 2 horas. E depois eu volto pra gente fazer a cobertura desses mini bolos.
Galera, terminamos aqui de rechear os nossos mini bolos, né? E aqui nos rendeu 6 e esses pedaços aqui que sobrou, vocês viram o recheio, foi a conta certinho. Agora eu vou fazer a cobertura, vou deixar ele descansar um pouquinho no frio. E aí, pessoal, ó, agora a gente vai deliciar esses restinhos aqui que sobrou. Olha que delícia, gente, esse bolo tá maravilhoso. Bora pra cobertura? Galera, aqui nós vamos fazer a cobertura e nós vamos utilizar apenas 3 claras de ovos e açúcar. Vocês podem utilizar o açúcar impalpável. Eu vou utilizar esse aqui mesmo, eu bati ele no liquidificador, ele ficou bem fininho, tá vendo? Ficou esse pozinho. E aí vocês podem ou optar fazer isso com o açúcar cristal, bater no liquidificador, ou vocês utilizam o impalpável. Agora eu vou bater essas claras em neve e já já a gente volta. Aqui, pessoal, eu vou adicionar a calda de meio limão e vou ir batendo aqui e adicionando açúcar, viu? Pra fazer um pouquinho de barulho aí. Aqui já pode desligar que já tá no ponto. Olha que creme maravilhoso, ó. Ficou delícia, mãe. Ficou bonito. Ficou bonito, mãe. Então, galera, aqui, ó, pra firmar o nosso bolo, porque ele ainda tá um pouquinho mole, eu não vou esperar porque eu tô com pressa. É só colocar um canudinho, enfia um canudinho aqui, desses mesmo, normal. Enfia e corta só para ajudar na sustentação. E aqui outra dica de ouro para quem não tem bailarina em casa como eu, é só vocês utilizarem uma panela de fundo pequeno e um prato, né, que seja o fundo seja um pouquinho maior que a da panela. Encosta aqui e pronto, galera. Vocês vão ter uma bailarina aí de ouro, olha. Galera, eu tô fazendo os nomes aqui. Não sou nada boa com isso, viu? Na minha caligrafia aqui. Mas aí eu tô fazendo com um saquinho aqui mesmo. E aí já tô arriscando diretamente aqui. Galera, aqui eu vou fazer a outra receita agora, que eu vou servir arroz chips também. E aqui eu tenho uma xícara de arroz, que eu cozinhei esse arroz com um pouquinho de açafrão raiz. E também com moringa, tá? Para agregar mais valor nutricional nessa minha receita. Eu vou triturar esse arroz aqui no liquidificador. E para modelar, eu vou utilizar polvilho, tá? Polvilho, tapioca. Aí eu tenho ali um pouquinho de água esquentando, que depois a gente vai utilizar também na modelagem. Segue aí o passo a passo. Eu vou triturar e daqui a pouco a gente volta. Galera, eu terminei de triturar aqui o nosso arroz e eu vou explicar que essa folhinha que eu tirei aqui, pessoal, é da moringa, viu? Aí eu vou passar aqui para um prato o nosso arroz, olha como é que fica. Ele vira tipo um bolo. Aqui é o arroz puro, viu? Se vocês quiserem, não tiver numa dieta restrita e quiserem adicionar queijo, nesse momento aqui que vocês forem triturar, vocês já colocam o queijo, viu? Aqui, galera, eu vou adicionar aqui o trigo. O trigo não, perdão, pessoal. É porque tá bem moidinho que eu bati ela no liquidificador. É tapioca, perdão, viu? E aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Opa, tô fazendo bagunça. Isso faz parte. Adicionar aqui uma pitada de sal. Lembrando que o arroz eu já cozinhei com sal, viu? Mas como ele vai ser frito, e vou adicionar um pouquinho da água. É pouquinho mesmo, viu, galera? É só pra dar uma leve escaldada nessa tapioca. Aqui eu vou jogar um pouquinho de orégano pra dar mais valor. E eu vou sovar um pouquinho essa massa aqui nessa banca. Lembrando que eu já higienizei, viu, gente, antes.
O ponto é quando já estiver desgrudando das mãos. Aí vocês vão modelando aí e vendo se há necessidade de colocar mais tapioca. Lembrando que você só vai colocar o queijo se você puder, viu? Dentro da sua dieta, por conta da lactose que contém no queijo. A menos que seja um queijo específico, né? Aqui já deu ponto a nossa massa, ó. Já tá desgrudando das minhas mãos. E aí eu vou ensinar vocês como é que a gente vai modelar essa massa aqui, viu? Pronto, galera. Aqui eu tenho um saco limpo. Aqui é de quando eu vendia verdura. Aí eu vou abrir esse saco pra me abrir ele aqui. Deixa eu pegar uma tesoura ali. Galera, eu já abri um saco aqui. E aí a gente vai levar essa massa aqui, ó, um pouco dessa massa pra aqui, pra gente abrir. E nós vamos voltar esse plástico aqui, isso aqui é pra ajudar a gente a abrir, viu, a massa. Aí vocês peguem um rolo ou o que vocês tiverem aí. Eu tô usando aqui um copo, dá super certo. Tô fazendo com copo aqui pra vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. Vocês vão arrumando o plástico e abrindo a massa. Depois que a gente terminar de abrir, a gente volta aqui. Galera, terminamos de abrir aqui a nossa massa. E aí a gente é só puxar aqui, ó. Tá totalmente abertinha, tá vendo? É bem fininha, pessoal, ó. Quanto mais fino vocês conseguirem, melhor. Eu não tenho forma em casa, então eu vou utilizar a tampa de um condimento pra poder fazer as marcações aqui. E o nosso chip ficar bonito, né, galera? Porque primeiro a gente come com os olhos. Pessoal, a história desse chip é bem engraçada. Como eu falei, né, a minha colega lá de estágio, ela é nutricionista e ela sofre, né, com a síndrome do intestino irritável. E aí, certo dia ela tava lá com uns chips de arroz industrializado. E eu perguntei a ela se eu podia experimentar. E se eu não me engano, galera, era pouquíssimo que tinha no pacote. Eu não vou arriscar falar a quantidade de gramas, mas era pouquíssimos mesmo. E ela comprou por R$8, se eu não me engano. E aí eu pedi ela pra experimentar ela me deu, eu falei, pois é, eu vou fazer. E aqui tô eu fazendo, né? Aí depois eu vou voltar pra dizer pra vocês se ela gostou ou se não. Aí eu já tô ali com minha gordura quente. Eu já vou adicionar, né, esses chips lá. E ele frita muito rápido, viu? Então vocês viram lá que o que eu joguei, ele já levantou. Quando ele estiver quente, eu acredito que ele vai ficar bem, um pouquinho mole. Mas depois que esfriar, ele vai ficar... Eu descobri aqui, galera, que se não furar, ele vai criar bolhas na hora de fritar. Então você pega um garfo e dá vários furos nessa massa para ela não... Bem, galera, finalizamos aqui as nossas receitas, né? E como eu tava falando para vocês na hora que eu tava fritando o arroz chips, esses dois aqui foi antes de furar, de eu ter a ideia de furar ele todinho com garfo. Então, ó, pra vocês verem como é que fica. Ele começou a criar bolhas dentro da fritura, na hora de fritar, e aí eu fui tentar furar na hora, só que aí deu errado, né? Então, a partir do momento que eu comecei a furar, deu certo. Na hora que você for fazer isso na casa, você fura com o garfo antes, que vai dar tudo certo. Olha a crocância, galera. Quer sentir o barulhinho da maldade? Muito crocante que tá isso aqui, viu, galera? Ó, ó. E aqui foram as nossas bananas chips, que já tem a receita aí no canal, tá? Vocês acompanhem com a gente. Escutou o barulhinho da maldade? E aqui eu fiz uns biscoitinhos também de tapioca com abóbora. Aí depois, se vocês quiserem essa receita, vocês podem estar me pedindo, tá? Que eu vou fazer, eu faço aqui o passo a passo desses biscoitinhos pra vocês. Ficou bem sequinho, tá muito gostoso. E, né, os nossos bolinhos, que eu vou colocar nas caixinhas aqui, que eu também confeccionei, tá? Essas caixinhas. E aí, depois eu vou colocar aqui direitinho. E amanhã, na hora, vocês vão ver como é que vai ficar. Se vocês quiserem saber também o passo a passo de como confeccionar essas caixinhas, é só falar conosco aqui embaixo, nos comentários, que a gente vai passar o passo a passo para vocês, viu? Até amanhã, que vai ser a confraternização. E até breve.